Oi, gente, boa noite. Meu nome é Isadora e estarei comandando hoje o segundo treinamento do concurso distrital de oratória do 4590. Hoje a gente vai ter um treinamento bem legal, porque ele vai ser feito pelo nosso querido Felipe Cipollone. Ele é presidente da Comissão Distrital de Oratória do nosso distrito e ele vai estar falando hoje sobre uma fase inédita no nosso concurso da gestão 22-23, que é a etapa Montenegro. Ele vai explicar é, o funcionamento, o significado, dicas, enfim, tudo isso. E também gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? Inclusive o João, a Isadora e o Luiz, além dos participantes que estarão assistindo, que não puderam comparecer hoje, né? Que estarão assistindo o vídeo, e os participantes que estão presentes. Então, gostaria de deixar o pessoal se apresentar. E, Felipe, você pode se apresentar primeiro. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Ferreira Cipollone, eu sou presidente da Comissão Distrital de Oratória para a Gestão 2022-23, presidente do Interact Clube de Atibaia da Gestão 2023-24 e RDI eleito para o ano rotário 2024-25. Eu vou ser o treinador de vocês essa noite. É uma grande honra estar aqui com participantes, com a minha querida companheira Isadora, que acompanha nossa comissão maravilhosa, e com meus companheiros de CMO, João e Isadora, que estiveram naqueles tempos árduos, mas gostosos de concurso nacional de oratória. Então, se João, Júlia, Isadora, Luiz quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Oi, gente, eu sou o João, ex-interactiano e participante do CNO da gestão 2021-2022, convidado para assistir a reunião. Grande dia. Isadora, Júlia, Luiz, alguém? Gente, eu vou falar então, né? Muito boa noite a todos que estão aqui. Eu me chamo Isadora Tisbardi. Neste momento eu não pude ligar a câmera para vocês verem meu belo rostinho. Não vou dar essa graça hoje, infelizmente, porque eu estou pelo computador, não consigo ligar. Mas eu queria desejar uma ótima reunião para todo mundo. Não sei se eu vou conseguir ficar até o final, mas desde já eu tenho certeza que vai ser uma reunião incrível. E também pude participar com o nosso Felipe e com o João também, do concurso nacional de oratória. Foi incrível. Eu tenho certeza que as pessoas, cada uma que está aqui, que vai participar desse concurso aqui interno, eu tenho certeza que vocês estão entrando em um dos melhores mundos que o Interact pode proporcionar. E, de verdade, se precisarem de qualquer coisa, a gente está à disposição. Eu me coloco e coloco o Felipe e o João à disposição também de vocês. Espero que seja muito proveitoso. Um beijo para vocês, boa reunião. Júlia, Luiz, vocês querem se apresentar ou... Precisa? Que eu já falei ontem. Fica tranquilo. Luiz, se quiser se apresentar, não conhecemos seu rostinho, nem de onde você é. Vou dar uma de Maísa agora. Luiz, de onde você fala? Ou de onde você não fala? Tem que fazer que nem o Ija. Tem que perguntar se tá aqui primeiro. Depois você faz a apresentação. Bom, gente, eu acho que a gente pode dar continuidade ao treinamento. Depois, quando o Luiz se sentir mais à vontade, ele pode se apresentar. Alô, alô. Agora ele apareceu. Olá, tudo bem? Olá, bom dia. Não tinha falado nada até agora, porque eu tava voltando da academia, assim. Eu tava na bicicleta. Bom, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de se apresentar. Meu nome é Luiz, eu sou Interact de Planalto, mesmo clube de João. E é isso aí, não sei se tem mais muita coisa para falar. É o Luiz do meu clube! E Vocês estão vendo que o João Victor, com certeza, Oi, foi um Luiz. excelente presidente na gestão dele. Ai, gente. Cara, eu Bom, não acho sabia que teu sobrenome era Gil. tipo, eu pensei que tu sabia na hora que eu entrei.
Gente, eu vou iniciar a apresentação. Só preciso de um minutinho, porque eu sou meio sênior com essa tecnologia. Dá para ver certinho, pessoal? Sim. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. É um momento muito especial para mim, porque essa fase foi projetada por mim e pela comissão com muito carinho, isso eu tenho certeza. E agora poder falar um pouquinho dela para vocês é, sem dúvidas, super especial. Bom, primeira coisa, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Felipe Ferreira Cipollone. Eu participei dos concursos de oratória da gestão 2021-22. Sou presidente atualmente da Comissão Distrital de Oratória, aliás, atualmente não, né? Da gestão passada, 2022-23. E sou membro da Comissão Distrital de Oratória, sob a presidência da Isadora. E essa é uma das partes mais importantes para mim do concurso de oratória, que são os treinamentos. Falar um pouquinho sobre o que a gente conhece e sobre o que a gente considera muito importante para passar para vocês. A primeira coisa, eu queria falar sobre o nome dessa etapa, que é a etapa Montenegro. É claro que a etapa Montenegro não poderia vir de lugar melhor do que a rainha da dramaturgia brasileira, Fernanda Montenegro, que, sem dúvidas, eu acho que todo mundo conhece. Ela é uma das cadeiras da ABL, que é a Associação Brasileira de Letras. Ela é a rainha da atuação no Brasil. Tenho certeza que algum de vocês, com certeza, já viu alguma novela com o nome dela. E escolher o nome dela para essa etapa vai fazer muito sentido, porque essa etapa é ligada diretamente com a parte emocional, com a parte subjetiva da oratória, com uma das partes que eu mais gosto, que é a parte de você entrar no seu discurso de peito aberto, você entrar ali para mexer com a emoção das pessoas. Bom, para falar da fase Montenegro, eu vou esperar carregar um videozinho que eu gostaria de mostrar para vocês, para dar um arzinho de inspiração, que é um vídeo da própria Fernanda Montenegro, lendo um poema que chama Guardar. É um poema muito interessante e fala um pouquinho sobre essa parte de sentir realmente o que você está lendo, o que você está falando. Fê, pra mim não tá saindo som, não sei se pra É, você. para mim também não. Ah, gente, aí é sacanagem comigo. É... Não tá saindo som para vocês? Que Não, coisa estranha. Ah, ok. Admirá-la. Conseguem escutar agora? agora foi. Ok, desculpa. Era só para eu poder ver duas vezes. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela, ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema para guardá-lo. Bom, gente, eu acho que depois disso realmente dispensa muitas apresentações. Essa é a nossa rainha, Fernanda Montenegro. E escutar ela falar para mim sempre é escutar
uma emoção, mesmo que não dê para ouvir a felicidade, mas você pode sentir a felicidade através da fala, o que para mim é mágico. Você sente a ternura, você sente que ela tá lembrando de alguma coisa, mas não como se ela tivesse esquecido, mas sim como se ela estivesse sentindo alguma coisa de novo. Eu acho que isso é muito bonito. Isso é uma coisa que trabalha sempre na subjetividade. As partes mais subjetivas da oratória trabalham com isso. A atuação, as emoções, o tom da voz, as pausas, o que está sendo dito. Eu acho que isso é sempre muito importante de ser lembrado, porque oratória não é só o discursar. A oratória são várias coisas misturadas. É o jeito com que você gesticula, o jeito com que você fala, com que você pausa, enfim. É uma infinidade de coisas que eu tenho certeza que a Isadora, o João, que já participaram do concurso nacional de oratória, tiveram ótimas colocações, concordam comigo, e que, se eles quiserem falar depois, eles têm completamente disponível para falar no microfone. Eu peguei uma citação da Fernanda Montenegro, que ela traduz muito bem o que eu quero dizer. A palavra não é apenas um conjunto de sinais gráficos. Nela há sangue, suor e lágrimas. Quando a Fernanda Montenegro fala que existe sangue, suor e lágrimas dentro das palavras, ela quer dizer que as palavras carregam um significado muito profundo. Quando você usa as palavras, quando você faz um discurso, você está colocando a sua emoção ali. Seja uma emoção que você está ansioso, que você está inseguro, ou que você quer realmente provar alguma coisa para alguém, que você está nervoso, que você está triste. As emoções, elas se transparecem quando a gente fala. E isso é muito bonito. Isso é incrível dentro do oratório, porque quando a gente fala, o jeito com que a gente fala, o jeito com que a gente pensa, o jeito com que a gente organiza cada uma das palavras, faz com que o nosso ouvinte, ele veja e escute os nossos sentimentos. E isso faz com que seu discurso seja muito mais rico. Mas agora, para a gente falar mais especificamente da etapa Montenegro, é importante a gente ter em mente que a comunicação, ela deve criar uma ponte, ela deve aproximar e ligar os seres humanos. Em uma das palestras que a gente teve no concurso nacional de oratória, com a Alice Siena, ela falou sobre um seminário de Lacan. E nesse seminário, o Lacan ele diz para a gente que a comunicação ela aproxima os seres humanos, ela diminui o espaço que tem entre a gente. Isso é muito interessante de ser observado, porque quando a gente pensa em comunicação, a gente não fala com a parede, a gente não fala com o espelho. A gente, no máximo, pode estar jogando palavra para fora, mas falar mesmo, a gente fala de ser humano para ser humano. A gente conversa uns com os outros, a gente transmite ideias, a gente cria pontes, a gente cria laços uns com os outros. E isso é o mais importante da fase Montenegro e de todas as outras fases. Quando a gente fala de criar comunicação, de criar pontes, de criar esses laços, a gente tem que se atentar em como a gente está falando, o porquê a gente está falando e como trazer as pessoas para mais perto da gente. Porque às vezes a gente usa palavras muito mais rebuscadas, termos que a gente nem ouve mais, tem pelo menos 40 anos, para tentar parecer um pouquinho mais chique, um pouquinho mais entendedor, mas quem está ouvindo a gente não consegue criar um vínculo. Vira só mais um discurso para aquela pessoa. E isso quebra a ponte, quebra a aproximação e quebra a ligação que a gente tem com os nossos ouvintes. A etapa Montenegro é uma etapa que ela foi criada nesse ano rotário, 2022-23, que, curiosamente, é o ano rotário que o Rotary completou 100 anos no Brasil. Tanto é que a gente tem uma mensagem aqui da presidente Jennifer Jones no centenário Rotary no Brasil. E quando eu assisti essa mensagem pela minha primeira vez, eu estava com a Isadora, da comissão, em uma ligação para discutir justamente os temas, curiosamente. E quando eu ouvi esse vídeo curto, mas muito inteligente da Jennifer Jones, eu fiquei chocado, porque ele traduz com uma perfeição que vocês não têm ideia o que é o objetivo da etapa Montenegro. Se vocês quiserem escolher um momento para prestar atenção, prestem atenção agora, porque a Jennifer Jones, presidente do Rotary International, consegue descrever exatamente o que vocês precisam fazer nessa nova etapa. Hello, my Rotary family. One of the best ways that we can inform people around the world about what we do, the impactful work that we do, is by telling stories. So today, I want to give you 3 tips.
First, no story is insignificant. Think of the normal things that happen in the course of your life, and think of how you can find a message, find a lesson, and parlay that into a story that you can tell and share with others. 2, don't use facts and figures. Paint a story with your words. Put the human face on what it is that we talk about. And 3, keep it short. Stories don't have to be long. One of the most impactful stories I can tell you right now about the power of water. Not how many people don't have access, but a friend of mine, he visited a woman in a village where they did a project. And she said to him, when the well was built, the children stopped dying. You don't need to say any more than that. It's a short story with huge impact. So tell your stories. Think about the things that are important to you and share them with others. And that way, our organization is going to grow, thrive, and survive. So keep telling your stories and imagine our world being a better place. Gente, esse vídeo para mim da Jennifer Jones, ele caiu como uma luva para falar sobre a fase Montenegro. A fase Montenegro, ela vai ser uma fase voltada para contar uma história. Diferente, por exemplo, da fase Mate, que tem um estilo mais argumentativo, parece, por exemplo, uma redação do Enem, que você precisa argumentar, você precisa defender um ponto. A fase Montenegro é uma fase para você contar uma história, contar um momento que seja relacionado com esse tema, como uma crônica, por exemplo. Se vocês quiserem buscar exemplos para se inspirarem para como escrever o discurso da Montenegro, eu recomendo fortemente a Cecília Meirelles, uma escritora brasileira, e a Clarice Lispector, também uma escritora brasileira. Elas escreveram crônicas incríveis e que elas servem de inspiração para mim constantemente quando eu preciso trabalhar com esse tipo de texto. Porque são crônicas simples, que contam alguma coisa muito precisa e elas são muito impactantes. Essa é uma fase de impacto, não um impacto argumentativo, não um impacto através da argumentação, mas sim um impacto através da emoção. Eu quero que com essa fase vocês consigam cativar o público, que vocês consigam, através de uma história, conduzir o público para uma reflexão, conduzir o público para sentir o que vocês estão sentindo. Eu lembro que ontem, no nosso treinamento com a Ana Carmona, ela disse que a Ana Laura Palota, que foi uma das organizadoras do CNO 2021-22, ela disse que o coração só fala, aliás, a boca só fala o que o coração está cheio, e é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam falar da emoção que está transbordando em vocês, quando vocês veem, quando vocês tratam daquele tema. Bom, para explicar bastante a diferença, eu criei esse esquema entre a Montenegro e a Mate. A Montenegro, como eu disse, tem um estilo mais narrativo, então vocês têm que focar mais em contar uma história ligada à temática. Vocês precisam, enfim, trabalhar com a ideia de um tema metafórico, porque o tema não vai ser um tema objetivo, que vai tratar de um assunto muito específico. Vocês vão ver que é um tema bem abrangente na Montenegro, e diferente da Mate, o nosso tempo é mais curto na Montenegro, justamente para vocês serem mais sucintos possíveis. É de 1 a 3 minutos. Eu desejo boa sorte, eu sei que falar é muito bom. Se a gente pudesse, a gente falava 20, 25, 30, 40 minutos seguidos. Mas é importante que vocês consigam condensar o tempo de vocês em 1 a 3 minutos para vocês não ficarem se perdendo ou criarem uma história muito louca. Você está aqui num ponto, aí você navega, você vai para outro lugar, e aí quando você vê, você já não sabe mais para onde você está querendo conduzir a história. Então, a Montenegro, como eu disse, é uma fase para a gente contar histórias. Contem suas histórias. E mesmo, como a Jennifer Jones disse, mesmo que a sua história pareça significante, procure o significado dela. Toda história tem um significado. Toda história carrega emoções. Basta vocês procurarem qual é o significado que é pertinente ao tema que a gente propôs. Bom, e o tema que foi proposto para a etapa Montenegro é tecer o Interact. Tecer o Interact, como eu escrevi, é o processo de contribuição individual para a construção do coletivo. Vamos nos aprofundar nisso. O que seria a contribuição individual? A contribuição de cada um dos interactianos, cada um dos rotarianos para a construção de um clube e de um distrito, da MDIO e outras organizações multidistritais. É o processo que cada um, utilizando do que tem, contribui para a família rotária.
É a gente transformando a nossa comunidade e transformando o Interact através da gente. A gente ajudando a contribuir para o Interact como linhas contribuem para a construção de um tecido. Eu não sei se vocês sabem o que é um tear, eu acredito que sim, até por conta das infinitas histórias que a gente tem nos contos de fadas que falam sobre teares, que falam sobre tecer. E a gente pensou em tecer o Interact justamente por conta desse processo. É um processo delicado, que demanda tempo, mas que sem uma linha você acaba destruindo um tecido inteiro. E o Interact é isso. O Interact é um lindo tecido, super colorido e bonito. E que conforme a gente vai contribuindo com as nossas linhas para o Interact, a gente consegue, por fim, construir um Interact muito pessoal. Um Interact que é muito bonito. Um Interact que tem o nosso jeitinho. Eu digo um interact muito pessoal, no sentido de um interact que fica com o nosso rosto em vista. Não um interact qualquer. É um interact clube que o Felipe passou por lá, que a Isadora passou por lá, que a Júlia, o João, que a Maria, o Fernando passou por lá. Você consegue ver o quanto foi importante a contribuição de cada um dos interactantes para esse clube. Boa sorte para elaborarem uma crônica, um texto com o tema dessa interact. Eu sei que parece ser muito difícil, porque então se inspirem, procurem crônicas que vocês possam encontrar na internet, procurem livros que tenham crônicas, procurem textos narrativos, se inspirem bastante, porque essa fase vocês precisam cativar o público. Se vocês não cativarem o público nessa fase, vocês não vão conseguir cativar o público em qualquer outra fase. Porque, lembrando, essa fase é uma fase repleta de subjetividade. O tema é subjetivo, tecer o Interact. Desde quando o Interact é tecido para a gente tecer, meu povo? Pois bem, essa subjetividade é o que a gente gosta, essa subjetividade é o que vai fazer vocês refletirem e consolidarem um discurso muito bonito. E quem sabe esse vira o discurso de estimação de vocês, o discurso que vocês mais gostarem. Por fim, esses são meus contatos, meu telefone está aí na tela, meu Instagram também. Se vocês precisarem, eu estou em grupo da Comic, no grupo do Distrito, estou no grupo dos oradores. Me procurem onde vocês precisarem, estarei disponível para poder ajudar com essa etapa e com qualquer outra questão envolvendo o CDL 2022-23 e questões de tesouraria também, mas não vem ao caso. Eu espero que essa palestra, esse treinamento tenha sido explicativo para vocês. E agora, se vocês tiverem qualquer dúvida, é o momento de vocês falarem. Então, por favor. Alguma Júlia, dúvida ainda? Isadora, João Victor. Inclusive, João Victor e Isadora, se quiserem contribuir com qualquer coisa sobre, enfim, a experiência que vocês têm, que eu tenho certeza que é grande. Cara, deixa eu te falar. Essa etapa é simplesmente a mais genial que eu já vi. É muito da hora. Eu queria muito ser interactiano do teu distrito. Porque o concurso de oratória normal, as fases que já existem, elas são um pouco baseadas em impacto. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu tô ajudando com discursos e tudo mais, que na conclusão do discurso delas, elas têm que puxar o lado sentimental, porque mesmo que não seja um critério avaliativo, inconscientemente nos jurados aumenta a sua pontuação. E essa frase exclui toda a parte argumentativa e técnica e foca só no emocional, contando uma história e ainda reduz o tempo. Então é tipo um super desafio. Nossa, é a fase mais genial. Eu queria muito ser interactiano do teu distrito. Se a gente sobrar tempo, a gente coloca você para fazer um discurso dessa. Vamos fazer uma Montenegro relâmpago. Bom, Isa, você gostaria de fazer alguma contribuição? Com Isadora Barra, certeza, com fique à certeza. vontade. Gente, eu tô simplesmente incrédula. E eu concordo totalmente com tudo que o João disse. É muito incrível. Eu, assim, eu tenho certeza que alguém colocou a mãozinha na consciência. Com certeza foi o Felipe, alguém da comissão. Mas, gente, tá lindo, lindo de verdade. Eu realmente, eu tô. Meu pai tava aqui do meu lado e eu falei, meu Deus, que incrível. Meu pai tava até me escutando falar sobre isso. E eu vou dizer com certeza pra vocês. Eu escutei uma coisa também da minha professora essa semana que me fez refletir bastante. A gente estava fazendo um desenho, alguma coisa assim, aí um colega meu disse assim, Sora, mas eu vou fazer o mesmo desenho que ele? Ué,
como assim tu vai deixar que ela faça o mesmo desenho que eu? Aí ela parou, olhou pra gente e falou assim: mesmo que vocês façam o mesmo desenho, os traços serão diferentes e a noção de que vocês fizeram aquilo e como a mão de vocês levou aquele desenho é totalmente diferente. E eu falei, no momento eu parei e eu refleti, eu falei, caraca, realmente. Então não se preocupem. Talvez vocês peguem a mesma fábula, talvez alguma coisa mais genérica, digamos assim, mas cada um tem o seu jeitinho de contar. E isso é o que faz essa etapa ser tão incrível, entende? Porque mesmo que a gente sendo tão parecidos e conhecendo tantas etapas, a gente simplesmente consegue contar aquilo com o nosso jeitinho. E o João não pode falar melhor. O João com certeza pode falar melhor que eu da etapa relâmpago, que simplesmente o tema é o mesmo para todo mundo, mas cada um tem o seu jeitinho de contar sobre o que viveu, sobre o que vai viver ainda, não só dentro do Interact, mas dentro da família Rotária. Então esse tema ele se encaixa com simplesmente tudo. E outra coisa que carrega muito o nosso conhecimento, né? Então, simplesmente os meus parabéns para essa comissão incrível. Sério mesmo, vocês foram muito além, de verdade mesmo. Parabéns. Eu quero agradecer todos os comentários de vocês. A gente fica muito feliz mesmo de receber esse feedback, porque é aquele negócio, né? Interactiano, quando não tem problema, ele arranja. Então a gente decidiu fazer de última hora, vamos, vamos, vamos. Aí eu mandei mensagem para Isadora, fui cantando, ela falou, querida Isadora Trani, querida Isadora Rigobello, vamos fazer uma etapa diferenciada? Eu falei, vamos, vamos. A Laura também, que felizmente não pôde estar aqui por conta de compromissos pessoais, ela também ficou bem encantada pela fase. A gente trabalhou todo mundo junto para fazer isso dar certo. E a gente também encantou a nossa querida RDI Júlia 90 para conseguir ter essa aprovação. E graças a Deus deu tudo certo. Estamos aqui hoje. É realmente uma realização para todo mundo, para eu, para Isadora, para Laura, para a Júlia, nossa RDI 22-23, poder colocar uma fase nova no ar e experimentar. Porque eu acho que essa beleza do oratório, da gente brincar com os sentimentos, brincar com as palavras, é muito único. É quase como se fosse uma experiência teatral, só que dentro da família Rotária. Então, eu espero muito que todos aproveitem essa fase. Se vocês quiserem, assim, a gente faz um concurso de oratória para ex-interactianos, tá? A gente chama vocês para fazer uma treineirazinha, não tem Para os problema. oradores do CNO, eu aceito. Os oradores. Eu A apoio, gente vai assim, muito colocar, essa ideia. eu vou colocar a Alice para competir com a gente. Vai ser ótimo, tenho certeza. Elevou o nível lá em cima. Bom, Júlia, Luiz, vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu vi que a Júlia levantou a mão. Ah, eu ia perguntar se poderia ser uma história nossa e não necessariamente da gente ter pegado de algum livro e tal. Porque eu pensei em contar uma história que aconteceu comigo e aí, tipo, dar uma frase que eu lembrei de um filósofo, por exemplo. Com certeza, é justamente esse o ponto da nossa fase. A fase não é para vocês pegarem alguma história, uma crônica, uma fábula, uma qualquer coisa. É para vocês contarem uma história que realmente tenha acontecido com vocês. Mesmo que tenha sido uma reunião qualquer, um sábado qualquer de companheirismo, alguma coisa que, por mais que não pareça ter grande importância, que seja só uma reunião, que seja só um companheirismo, mas que você consiga elevar o significado daquilo. Eu tenho certeza que toda reunião acontece algum detalhe, alguma coisinha. E através desses pequenos detalhes, vocês conseguem criar a história, vocês conseguem mostrar como a história pode ser bonita. E vocês conseguem ver como tecer o Interact é uma coisa importante. Então, é bacana vocês fazerem citações, mas não é necessário. Eu poderia até dizer que é dispensável. Coloquem o coração de vocês para fora. Sintam-se livres. Aqui é um momento para vocês falarem do coração mesmo. Não tem estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Criem a história de vocês. Contem pra gente a história de vocês, que vocês vão ter sucesso nessa fase. Eu tenho uma pergunta. Pergunte, João. Eu posso. Eu não, né? Porque eu não vou participar. Mas. Tipo, eu tenho que contar uma história minha. Eu posso contar, tipo, por exemplo, de um amigo interactiano
Ou do Pode contar a Interact. história de um amigo. Cara, isso é muito genial. Porque assim, vocês acabaram de tornar o concurso de oratória muito mais incrível. Porque existia uma limitação nas fases, que era o quê? Se prender à realidade. Porque quando você tem um discurso argumentativo, querendo ou não, você não pode fugir da realidade. E aqui você pode, porque você tornou o discurso argumentativo um discurso de impacto, de emoção, uma história. Então, ao mesmo tempo que eu posso contar a minha história como interactiano, eu posso contar a história do interactiano lá da Indonésia que participou de um projeto sobre tratamento de água. Eu posso inventar uma história. Cara, vocês tiraram as únicas barreiras que ainda existiam num discurso. Isso é a sacada mais genial que eu já vi. Oh, parabéns, Ai, parabéns. para, João, que eu vou chorar aqui, menina. Eu e a Isadora, a gente já tá aqui. Gente, eu ia falar exatamente, porque quando eu estava no CNO, quando a gente estava no CNO, a gente percebeu como foi difícil a gente ter que mandar dados. Tipo, ó, obviamente eles pediam pra gente não falar. Só que a gente se prendeu em dados, em coisas rotárias. E aí, quando chegou na parte de vender o objeto, eu simplesmente saí do personagem. Eu falei que o negócio vinha lá não sei da onde, que ele abria e fechava, que o tênis ia da lua, sei lá, um negócio assim. Então, tipo, a gente saiu da realidade e aquela foi uma das fases que eu mais gostei de fazer e foi uma das fases que eu menos tirei pontos. Então aí que a gente percebeu como aquele momento foi meio falho, sabe? Mas que realmente incrível, incrível. Essa etapa que vocês criaram tá muito perfeita. Gente, eu vou aproveitar nessa emoção que a gente está aqui. Eu vou fazer um agradecimento muito sério. Aproveitar que a gente está aqui reunidos. Eu quero agradecer muito, profundamente mesmo, a Alice Siena, que foi nossa treinadora, foi nossa jurada, e ela já é minha amiga tem 2 anos, fez 2 anos ontem, por sinal. E vocês não imaginam a surpresa que foi ter ela como treinadora e como jurada depois. Foi um pouquinho desesperador? Foi. Mas, sem sombra de dúvida, foi ela que me mostrou essa parte não tão dados, estrutura fixa de oratória. Ela que mostrou essa parte mais gostosa, uma parte mais teatral da oratória, por assim dizer. E quando você começa a encarar a oratória como uma coisa que você vê para muito além do que está aqui, nesse círculozinho de dados, estrutura da relâmpago, estrutura da mate, você precisa fazer isso aqui, desse jeito, desse jeito, desse jeito, você expande seu horizonte de uma forma incrível. E tem uma fase agora que tem como principal objetivo você fugir da sua realidade, você ir entrar numa história e levar o público com você, é um orgulho que eu tenho. É um orgulho que eu tenho da comissão que ajudou a bolar tudo isso, que ajudou a escrever edital, que fez tudo para trabalhar junto. Então, meu muito obrigado, Alice. Meu muitíssimo obrigado à comissão, a Isadora, a Júlia, a Laura, a Laísa, a Maísa, enfim, etc, etc, etc. E meu muito obrigado, meus companheiros de CNO, João Victor, Isadora, Barney, a nossa queridíssima Sofia, que vocês devem lembrar dela, que ela escreveu um livro de poesia. Eu pedi ajuda para ela na hora de fazer essa fase, porque eu sabia que ela ia se encantar com essa ideia. Ao Santiago, que também me apoiou nessa fase. Enfim, eu vou ficar 20 minutos aqui falando meus agradecimentos, mas muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. É muito importante que a gente tenha sempre esse lado de amizade dentro do Interact. Porque eu acho que o que realmente fortalece o Interact não é só o fazer projetos fazer bem, é o nosso companheirismo. É mesmo eu tendo ficado mais de 8 meses sem falar com o João quase, ele ter aparecido aqui numa noite e falar assim, gente, eu quero ver isso. Mesmo a Isadora tendo certeza que ela está super ocupada com as coisas da equipe de jornalismo, ela veio aqui para participar. A Isadora Trani, que eu fiquei enchendo o saco toda semana, eu ligo para a Isadora com uma crise diferente. A Júlia, que é oradora, que é daqui da minha cidade, de Atibaia, e que eu dei aquela empurrada para ela ir para o CDO, mas que ela aceitou de muito bom grado. O Luiz, que eu não conheço, que eu acho que a Isadora não conhece, mas que veio aqui por isso, por ter vontade. São essas coisas que fazem com que a gente teça um Interact muito interessante, um Interact muito diverso, um Interact cheio de companheirismo. E é ter tanta pessoa ligada, tanta pessoa junta, é o que faz a gente ter um lugar tão forte, um lugar tão bonito. Enfim, meu muito obrigado de novo, gente. Como a gente vai ter que encerrar a sala daqui a 30 minutinhos,
vamos realmente às perguntas. Júlia, Luiz, vocês têm alguma pergunta? Isadora, João, Isadora, Trane, Isadora Bardo? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, vai ser mais um Pergunte. pedido mesmo. Me empresta o seu cérebro para mim fazer algumas coisinhas, depois eu te devolvo, tá? Ai, Pode menina, ser? nem te conto o que tá acontecendo com esse cérebro aqui pós-lojinha nacional, tá? Nem te conto. Meu Deus. Tá bom, pode continuar. Pode Tá continuar com o aqui, seu ó. cérebro. Tudo bem, Tá então. escorrendo já. Depois, Não, tu nem imagina. Eu inventei de mandar as coisas da MJO lá no grupo dos presidentes. Eu falei assim, qualquer coisa vocês me chamam. Pra quê? Me chamaram mesmo, gente. Foi só por Eu educação, fiz a mesma coisa. sabe? Brincadeira. Adorei responder porque eles tiraram as minhas dúvidas também. Ai, gente, mas enfim, é a loucura de ser interactiano, né? Sempre um prazer. depois dessa fase vai ter almoço? Não sei, eu acho que a gente tem mais uma palestra depois dessa fase. Bom, alguém mais tem alguma dúvida? Júlia, Luiz, por favor, abram seus microfones e as câmeras de preferência, né? Bom, vou considerar isso como um não. Mas vamos fazer assim. Vamos encerrar esse treinamento, mas fiquem por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu vou dar como encerrado esse treinamento. Isadora, por favor, faça as suas considerações para a gente poder encerrar a gravação. Certo. Felipe, muito obrigada pela sua palestra. Eu realmente acho que você conseguiu transmitir o que a gente queria falar, e honestamente, eu acho que a influência do Felipe nessa fase foi 99%. Tipo, 90%, e aí eu só falei assim, sim, Felipe, é isso, porque realmente é uma ótima ideia, não teve muito o que fazer, sabe? Não teve muito o que fazer. E assim, eu fiquei realmente muito surpresa quando ele deu a ideia de fazer uma nova fase, porque é um negócio que a gente não pensa, né? De, tipo, criar uma nova fase. E aí nossa, eu realmente fiquei muito feliz. O que o João e a Isadora falaram é super verdade, que eu acho que é tipo redação do Enem, que a gente sempre tem que ficar colocando dados, seguindo uma regra. E aí, nessa fase, você não vai precisar fazer nada disso. Então, eu acho que vai ser muito legal. E assim, dá um pequeno nervoso do pessoal que vai fazer essa fase, mas eu acho que se você só, tipo, contar com o coração, vai dar tudo certo. E a gente vai gostar muito. É isso. A gente pode encerrar a gravação, mas vamos bater um papo depois. Bom, gente, por que eu quis encerrar a gravação? Porque agora